Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. É normal que as principais seleções de futebol do mundo tenham seus craques, certo? Mas quando falamos daquelas que são consideradas as piores, verdadeiros sacos de pancadas, seria possível encontrar alguém que possa fazer a diferença? Bom, é o que você vai conferir no vídeo de hoje. Bora lá! Criada em 1992, a seleção da Eritreia é hoje, de acordo com a FIFA, uma das piores do mundo. No ranking da entidade, o selecionado ocupa a indigesta posição 207ª. Há mais de 12 anos, sem saber o que é uma vitória em um jogo considerado oficial, o atual elenco do país africano é composto, em sua maioria, por jogadores semi-amadores, com um ou outro tentando a sorte em ligas consideradas alternativas pelo mundo. Mas, no meio de todo esse contexto nada animador, um jogador destoa dos demais e é considerado atualmente o craque do país. Trata-se do veterano Henok Goitom, jogador que hoje defende o AEK da Suécia. Nascido na própria Suécia, o atacante iniciou sua carreira no Vasalunds, mas ainda muito jovem despertou o interesse da Udinese da Itália, que o contratou em 2003. Ficou no clube italiano por 2 temporadas e logo começou a desbravar o futebol da Espanha, onde ficou por 5 anos. Lá, jogou por clubes como Valladolid e Almeria, até retornar ao seu país natal para sua primeira passagem pelo AEK em 2012. Goitom ainda passaria por Getafe da Espanha e San José dos Estados Unidos, até retornar ao clube sueco, onde é considerado ídolo. Já sua relação com a seleção da Eritreia é recente. Como eu já disse antes, ele nasceu na Suécia e no seu país natal defendeu as seleções sub-19 e sub-20, com números até interessantes, marcando 5 gols em 16 jogos. Mas como não recebeu oportunidades no selecionado principal, em setembro de 2015, aos 31 anos, ele teve o aval da FIFA para jogar pelo país africano, a terra de seus pais. Desde então, é capitão do time e principal referência do futebol da Eritreia. Até hoje, considerando só jogos oficiais, Goitom tem 4 jogos pela nova seleção e 1 gol marcado. Na posição 208 no ranking da FIFA, vem agora a seleção de Bahamas, um time também composto por jogadores semi-amadores, mas a grande maioria jovens, o que de certa forma ajuda no desenvolvimento do esporte local. Formada pela primeira vez em 1971, esta seleção é um verdadeiro saco de pancadas na CONCACAF. Por isso, é até difícil separar alguém que no atual time possa ser encarado como destaque. Porém, como a proposta do vídeo é essa, vou falar então do jovem jogador Marcel Joseph, encarado como um bom nome para o futuro da seleção bahamense. Atualmente com 22 anos, o atacante começou sua carreira no futebol universitário dos Estados Unidos e desde o início desta temporada defende as cores do Florida Elite, um clube que disputa a United Soccer League 2, uma espécie de 4ª divisão do futebol norte-americano. Até agora, o bahamense disputou 8 jogos e marcou 2 gols na competição. Na seleção, sua primeira convocação para o time principal aconteceu no ano passado, precisamente em outubro, em um jogo válido pelas eliminatórias da Liga das Nações da CONCACAF contra Anguilha, que terminou empatado em 1-1. Desde então, é capitão e esperança de gols do fraco time caribenho. Vamos aguardar então os próximos anos para saber se Marcel Joseph realmente fará a diferença por Bahamas, algo que ainda não aconteceu. Falando em Anguilha, este território britânico ultramarino no Caribe também tem uma seleção de futebol muito fraca, por isso está aqui no vídeo. Ocupando a posição 209 no ranking da FIFA, a seleção existe desde 1990 e nunca chegou nem perto de se classificar para uma Copa do Mundo ou uma Copa Ouro. Está há quase 9 anos sem saber o que é uma vitória e recentemente passou 6 anos sem saber o que é fazer um mísero gol. Enfim, no meio de toda esta ruindade, talvez o nome que pode ser colocado como destaque é o do veterano Ryan Leeds, de 38 anos.
Goleiro da seleção desde 2000, ele nunca chegou a jogar em clubes de ponta, muito menos participou de grandes competições. Mas entra na lista como uma espécie de pseudo-craque da seleção por ser uma das principais figuras da história do futebol local. Apesar da idade, Ryan ainda não cogita a aposentadoria. Em várias entrevistas recentes, ele sempre destacou o orgulho que é representar sua seleção há tantos anos. Seu atual clube é o Roy Lions, considerado um dos maiores e mais vencedores clubes de Anguilha. Ryan Leeds aparentemente continuará tendo muito trabalho para impedir as frequentes goleadas sofridas por sua seleção. A última delas foi um 10-0 para a fraca seleção da Guatemala. Se você achou que as coisas já estavam ruins, pode ter certeza que vão piorar. Vou falar agora da seleção de San Marino, para a FIFA a segunda pior do mundo, com base no ranking atual. Jogando oficialmente desde 1990, este selecionado já teve em sua história bons nomes em seu plantel, como por exemplo Máximo Bonini e Andy Selva. Entretanto, nos últimos anos, San Marino encontra uma dificuldade enorme para montar um time pelo menos razoável, isso graças à falta de mão de obra. Se você acha que isso é um exagero, saiba que o time está há quase 2 anos sem saber o que é fazer um gol, e neste mesmo tempo tomou um total de 65 gols. Um contexto pra lá de devastador. No meio de todo este problema, é praticamente impossível achar alguém que se salve nesse show de horrores, certo? Porém, mesmo assim, vou destacar o nome do meia Matteo Vitaioli, que surgiu em 2007 como grande promessa do país, e um dos poucos a se salvar quando o assunto é qualidade dentro de campo. Vitaioli começou sua carreira no San Marino Calcio, mas com apenas 17 anos foi contratado pelo Empoli da Itália. Depois disso, rodou por inúmeros clubes, até que em 2014 foi contratado pelo Tropical coreano da Itália, e por lá está até hoje. Atualmente com 29 anos, ele é o capitão da seleção e já soma até agora 56 convocações. É praticamente uma figurinha carimbada nos últimos anos. Sem muita pressão, o jogador deve seguir tentando ajudar o técnico Franco Varela a pelo menos montar um time competitivo, ou que perca de menos. Para finalizar, vou fechar o vídeo com a seleção coquense de futebol, equipe que neste mês de setembro apareceu na lanterna no ranking da FIFA. Eu já falei sobre este time aqui no canal. Ele representa as Ilhas Cook nas competições oficiais da FIFA e quando consegue jogar, acaba sendo composto basicamente por jogadores amadores ou que jogam em clubes semi-amadores da Austrália e da Nova Zelândia. Foi difícil achar informações sobre os jogadores desse time, até porque a última partida oficial deles aconteceu no dia 4 de setembro de 2015, ou seja, há mais de 4 anos. Mesmo assim, se tem que apontar um nome de destaque no futebol do país, trago o do único jogador coquense que atualmente joga em uma liga considerada profissional. Falo do atacante Maro Bonsu Maro, de 22 anos, do Auckland City, da Nova Zelândia. Revelado pelo Central United da Austrália, ele chegou ao atual clube em 2014, mas só a partir deste ano começou a receber chances no time principal, e até agora tem correspondido. Em 26 jogos, balançou as redes em 19 vezes, além de ter dado 5 assistências. Números que têm despertado o interesse de vários clubes dos 4 cantos do mundo. Enfim, como as Ilhas Cook ainda não têm nenhum amistoso ou competição para participar nos próximos meses, vamos ter que aguardar para saber se Maro Bonsu Maro conseguirá ajudar a equipe a sair do posto de pior seleção do mundo. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!